Bruno Henrique, tentou o lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu, Gabriel! Gol! De quem? Gabigol é o nome da emoção. Extravasa esse grito aprisionado no peito. Gabriel, o artilheiro da Libertadores. O jogo é complicado, né? Gabriel com Pinola Júnior, Gabriel com Pinola. Olha o Gabigol, empata. Gabigol! Gol! Do Flamengo! Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, galera do oitavo ano, tudo bem com você? Sem dúvida nenhuma, beijar essa taça aqui é um dos maiores sonhos de qualquer jogador de futebol da América. O principal torneio de futebol de clubes na América se chama Libertadores. E você sabe por que tem esse nome? É uma homenagem aos libertadores da América, aos homens que estiveram à frente do processo de libertação, de rompimento dos laços entre as colônias aqui na América e as metrópoles que estavam ali na Península Ibérica. Mais precisamente, este termo se refere aos que lutaram pela independência na América Espanhola, porque nós sabemos que o processo de independência do Brasil foi um tanto quanto diferente, sendo conduzido mesmo por um português, o filho do rei de Portugal, que na época era Dom João VI, o seu filho, então, Dom Pedro I, é quem conduz o processo no Brasil. Mas do lado espanhol, nós tivemos sim uma luta pela independência, fazendo surgir ali diversas repúblicas. E hoje eu estou aqui, olha só, nesse belo monumento na cidade de Guayaquil, esse monumento que libertadores da América, dentre eles, principalmente o Simão Bolívar. E na sua apostila, logo na imagem de abertura, nós temos ali a figura de alguns destes libertadores que eu quero mostrar para você. Olha só, da esquerda para a direita, então, a imagem de alguns dos principais libertadores da América. José María Morelos, Simão Bolívar, José de San Martín e Toussaint Louverture. E aí você pode se perguntar, professor, mas esse nome não está um tanto quanto afrancesado? Esse último aí, Toussaint Louverture. E por outro lado, se você presta atenção na imagem, você diz assim, ô professor, mas esse francês não está um tanto quanto escuro demais? Negro demais? Sim, meu querido. Vamos falar sobre isso e muito mais. Vamos falar sobre a América Espanhola, vamos falar também sobre a independência do Haiti, que na verdade era um território francês. O que a independência do Haiti tem de especial? Eu te conto no decorrer das aulas deste capítulo. Mas eu quero iniciar então essa aula apresentando para vocês este espaço. Lembre-se, sempre quando nós vamos iniciar um novo capítulo, uma nova unidade, é fundamental delimitarmos o espaço. Precisamos ter isso bem claro. Tempo e espaço. O processo de independência, então, da América Espanhola ocorre no século XIX, no início do século XIX, dentro daquele contexto de revoltas de caráter liberal. Lembra aquelas revoltas ali, aquelas revoltas que foram inspiradas pelo iluminismo, por aquela ideia de igualdade, por aquela ideia de liberdade? Então, aquelas ideias chegaram na América e influenciaram, então, dentro desse contexto. Início do século XIX, portanto. E o espaço
É esse pintado de verdinho aqui. Olha só, a América Espanhola. Então, aquele vasto território que havia sido colonizado pelos espanhóis. Eu quero mostrar para você, neste mapa, como este território estava dividido, então, na época da independência. Esse mapa é do século XVIII, mas pouca coisa mudou até o momento das independências ali no início do século XIX. Então, você tem aqui ó, o vice-reino do Rio da Prata, o vice-reino do Peru, o vice-reino de Nova Granada, e aí você tem algumas capitanias gerais também. Capitania Geral da Venezuela, você tem aqui embaixo a Capitania Geral do Chile, a Capitania Geral da Guatemala, você tem a Capitania Geral de Cuba, você tem aqui o vice-reinado da Nova Espanha. Então, só lembrando para vocês a diferença entre vice-reino e capitania. Os vice-reinos, eles são regiões grandes, importantes, enquanto as capitanias, elas são regiões menores e estão geralmente localizadas em partes estratégicas. As capitanias, geralmente, elas são ocupadas por tropas militares, talvez por estarem muito isoladas ou ainda por serem regiões de fronteira. Repara, então, que é isso que ocorre em determinadas localidades do nosso mapa. Vamos dar uma analisada, então, como estava essa sociedade 300 anos após o início do processo de colonização? Você se lembra, certo? Que o processo de colonização se inicia ali no século XVI, No final do século XV, nós temos a chegada do Cristóvão Colombo no nosso continente. Em 1492, a América, então, é oficialmente descoberta pelo Cristóvão Colombo. E a partir dali, então, inicia-se um longo processo. A princípio, um processo de conquista do território, porque não pode se esquecer que na região, por exemplo, do México, estavam ali os astecas, que precisaram ser conquistados. A capital dos astecas, Tenochtitlan, foi destruída. E mais aqui na América do Sul, nós temos também grupos bem estruturados, como era o caso dos incas, que também precisaram ser subjugados pelos espanhóis. A partir daí, inicia-se então um processo intenso de exploração deste continente e de colonização, de povoamento dessas terras também. E neste contexto, galera, é importante você ter bem claro a ideia de que a colônia ela existe para gerar lucros para a metrópole. Sempre foi assim. Foram 300 anos aí, basicamente, de uma exploração intensa, utilizando para isso a mão de obra indígena e também a mão de obra de negros africanos. Você se lembra que minas de ouro, minas de prata foram encontradas pelos espanhóis dentro do seu território. Agora, 300 anos depois deste processo, ou seja, 3 séculos, você já começa a ter agora aqui na América um grupo de pessoas que são descendentes dos europeus, descendentes dos espanhóis, mas que não são mais europeus. Pessoas que já nasceram aqui dentro do continente. Pessoas que fazem parte de uma elite, são descendentes de europeus, são brancos, mas que não são mais europeus. Já vivem aqui, nasceram aqui, os seus pais, de repente, nasceram aqui na América também. Essa elite colonial, eu quero que você destaque isso na sua apostila, destaque isso no seu caderno. Nós estamos aqui na página 3. Essa elite colonial vai ser chamada, esses homens, essas mulheres, eles vão ser chamados de criollos. Criollos. Escrevemos ali crioulos, certo? Crioulos. Então, estes criollos, quem são? A elite colonial. São descendentes de europeus, entretanto, nascidos na América. Beleza? E neste período, então, a metrópole, como eu disse anteriormente, explora a colônia por meio de pagamentos de impostos e do monopólio comercial. Então, todas as propriedades que existem aqui na América precisam pagar pesados impostos para a metrópole. No caso, estamos falando da América Espanhola, então era necessário que essas colônias pagassem impostos para a Espanha. E, por outro lado, também existiam diversos monopólios comerciais. Você se lembra do Pacto Colonial? Era um monopólio comercial. Ou seja, a colônia só poderia comprar produtos da metrópole. E, por outro lado,
a colônia só poderia vender produtos para a metrópole. Então, era extremamente ruim para a colônia esse tipo de pacto, esse monopólio que existia. Desta forma, então, a colônia se prestava ao real motivo da sua existência, ou seja, gerar lucros para a metrópole, certo? Só que você acha que os crioudios estão satisfeitos com essa situação? É óbvio que não. Com o passar do tempo, à medida que aquelas ideias iluministas começam a chegar aqui na América, você vai perceber um certo grau de insatisfação. E detalhe, eu preciso destacar aqui para vocês também que os cargos públicos de maior prestígio na colônia eram vedados aos crioudios. Por quê? Exatamente porque o rei da Espanha não confiava suficientemente de forma a entregar esses cargos aos crioudios. Então, os principais cargos na administração colonial eram ocupados por quem? Pelos chapetones. Chapetones. Destaca também este termo no seu caderno. Então, olha só, são dois termos de vital importância que precisam estar destacados no seu caderno. O primeiro, os crioudios, que eram descendentes de espanhóis, mas nascidos na América, e agora os chapetones. Chapetones eram espanhóis que vinham para a colônia, que vinham para a América, exatamente para ocupar esses principais cargos da administração. Estes cargos que eram vedados, então, aos crioudios. E isso também gerava uma insatisfação muito grande. Por quê? Quem tomava conta da administração, então, eram os chapetones. Os crioudios desejavam ocupar esse cargo exatamente para que pudessem administrar de forma a contemplar os seus interesses. Os seus interesses eram deixados, então, no segundo plano. Por quê? Porque a função da colônia é atender aos interesses da metrópole, beleza? Então, algumas dessas funções eu coloquei aqui, ó, cabildos, as intendências, só para trocar aqui, fazendo grosso modo uma troca, para você entender, os cabildos eram como se fossem prefeituras, e as intendências mais ou menos como se fossem governos de estados nos dias atuais, certo? Não é isso exatamente, tá, gente? É uma organização um pouco diferente, mas apenas para que você consiga se situar e ter uma ideia de como funcionavam esses cargos. Então, os cabildos, mais ou menos como se fossem prefeituras, e as intendências como se fossem ali uma região um pouco maior, como se fosse um estado. Então, o intendente era esse camarada responsável por essa região. Estes cargos, então, vedados aos crioudios. No caso dos cabildos, eles até conseguiam ter alguma influência ali, mas as intendências completamente vedadas, certo? Dando sequência, então, eu quero destacar para vocês algumas influências que vão levar para o processo de rompimento com a Espanha. Alguns elementos que são importantíssimos e, por isso, eu aconselho que você destaque aí no seu caderno também. Até agora você já fez o quê? Destacou a diferença entre crioudios e chapetones, não foi? Então agora você vai elencar aí alguns elementos que influenciaram então esse processo de ruptura. Vamos a eles então. Primeiro, a insatisfação da elite crioula. Ficou muito claro para vocês, acredito, que os crioudios eles não estão contentes com a exploração que a colônia vem sofrendo e exatamente com o fato de não poderem acessar alguns cargos administrativos mais elevados, de forma a poder contemplar os seus próprios interesses. Então, essa insatisfação dos crioudios, ou seja, da elite local, é extremamente importante. Por quê? Este grupo, o grupo dos crioudios, que vai conduzir o processo de independência. Legal? Então, insatisfação da elite crioudia é o primeiro elemento. Segundo elemento, iluminismo. Aquelas ideias iluministas, aquelas ideias de igualdade, aquelas ideias de liberdade, elas estão agora chegando aqui na América e elas estão fazendo com que essas pessoas consigam perceber que estão sendo exploradas. Lembra que eu disse para vocês, se você não tem consciência da situação que você vive, você não percebe o processo de exploração. Agora, a partir do momento em que ideias do tipo, olha, somos todos iguais, todos merecemos as mesmas chances, não existem pessoas que são melhores ou piores do que outras. A partir do momento em que essas ideias chegam aqui na América, então, esses crioudios agora querem um lugar diferenciado dentro desse processo político. Então, as ideias iluministas estão chegando aqui e contribuem com este processo da ruptura com a Espanha.
Um terceiro elemento também que eu destaco aqui para vocês é o exemplo. O exemplo da independência dos Estados Unidos em 1776 e também o exemplo da Revolução Francesa no ano de 1789. Esses dois movimentos vão inspirar, então, a ruptura com aquilo que nós chamamos de antigo regime. Você se lembra? No caso dos Estados Unidos, um rompimento direto com a metrópole. É uma colônia, a primeira colônia da América, que rompe com a metrópole e busca sua própria independência. No caso da Revolução Francesa, é um rompimento com o antigo regime, que também existia dentro da Espanha, onde você tem um rei absolutista que governa de acordo com a sua própria vontade e atendendo aos seus próprios interesses. Então, esse exemplo que fica da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos chega aqui também e vai estar inspirando esses grupos que vão lutar contra a metrópole, vão lutar, no caso, contra a Espanha, os nossos libertadores da América. Seguindo um pouco mais, a interferência do Napoleão Bonaparte. Olha só, como o governo do Napoleão Bonaparte ele foi extremamente influente dentro da Europa, como as atuações do Napoleão Bonaparte, aquilo que ele fez em determinadas regiões. Você se lembra? A família real portuguesa veio para o Brasil como uma consequência da atuação do Napoleão Bonaparte. E o processo de independência na América Espanhola também tem um desdobramento de algumas ações do Napoleão Bonaparte. É claro, gente, não é uma exclusividade, mas o fato do Napoleão Bonaparte ter retirado o rei da Espanha do cargo e ter colocado o seu irmão, isso aí influencia. Por quê? O irmão de Napoleão Bonaparte, ele acaba meio que ignorando as coisas que estão acontecendo aqui na América. E isso permite com que a elite crioula se organize para conduzir o processo de independência. Percebeu? O rei da Espanha, ele tinha um controle muito mais próximo das coisas que aconteciam nas suas colônias. Enquanto o irmão do Napoleão Bonaparte, não era terra, não, as terras não eram dele mesmo, né? Ele faz vistas grossas para muitas coisas que acontecem aqui na América. E essa, então, era a oportunidade que os crioulos precisavam para organizar o processo de independência. Então, essa atuação do Napoleão Bonaparte é um outro elemento que você precisa destacar. E ainda o apoio inglês, que foi fundamental dentro deste processo. Professor, como assim? Por que a Inglaterra está apoiando o processo da independência? Olha só a imagem que eu coloquei aqui para vocês. A imagem da Revolução Industrial. Lembra que nós estudamos lá no comecinho do ano, ainda quando estávamos em sala de aula? Oh, tempinho bom, hein? Quando nós estávamos lá em sala de aula. Gente, a Inglaterra está produzindo em larga escala depois do processo de Revolução Industrial. Só que, para que você consiga produzir e lucrar, é importante que você escolha a sua produção. É importante que você consiga vender. Então, assim como existe um esforço por parte da Inglaterra para apoiar a vinda do Dom João VI para o Brasil, o que ocasionou depois com a abertura dos portos, a Inglaterra também está apoiando este processo de independência das colônias. Por quê? Porque desta forma ela espera abrir novos mercados para os seus produtos. Lembra? As colônias espanholas, elas só podiam negociar com a Espanha, o Pacto Colonial. Eu disse isso no começo desta aula. Mas a Inglaterra espera agora que com a independência, o Pacto Colonial, é óbvio, deixe de existir, porque afinal de contas, surgem novos países e esses novos países, então, passariam a fazer negócios com a Inglaterra. Por conta disso, a Inglaterra apoia este processo de independência. Bem esperto dos ingleses nesse momento, certo? Galera, esses são, então, alguns elementos importantes que eu gostaria de destacar aí para este processo da independência espanhola. Nós paramos por aqui. Na aula de hoje, então, eu apresentei aí uma introdução ao tema, destacando dois grupos importantes, o chapetone e os crioulos, e mostrando aí para vocês também alguns elementos que influenciam neste processo de independência. Faça a sua tarefa. Na próxima aula, nós vamos continuar com esse tema, certo? Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução.
O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.